Vamos ler agora e falar da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua palavra está em todos os lugares, no coração e na mente das pessoas, e dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 15 do Atos dos Apóstolos, no versículo 26, diz assim: o homem que tem exposto sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 27 diz assim: enviamos, portanto, Judas e Silas, que devia a vós expor a mesma coisa. E no versículo 28 diz assim: com efeito pereceu bem aos Espírito Santo e os nossos não vos importa outro peso além da seguinte indispensável. E no capítulo 29 diz assim, no versículo 29 diz assim: que vós obestais das carnes sacrificadas, os ídolos do sangue da carne sufocada e da impureza dessas coisas, farei bem de vós aguardar com licenciamento de Deus. E no versículo 30, no capítulo 15, do versículo 30, fala assim: tendo-se despedido a delegação, dirigiu-se a Antioquia e ali reuniram a assembleia e entregaram a carta. E no versículo 31 diz assim: e sua leitura se alegravam com o estímulo de ela trazia. No versículo 32 diz assim: Judas e Silas, que eram também profetas, dirigiram-se aos irmãos muitas palavras de exaltação e de animação. E no versículo 33 diz assim: demoraram-se ali por alguns tempos e foram depois pelos irmãos e despedidos da paz e voltaram ao que o olho deles enviaram. E no versículo 34 fala assim: e ali Silas continuou, apareceu purificar bem. Ali Judas partiu sozinho. E no versículo, esse Judas é um pregador que estava junto com eles, não é o Judas Iscariote, é outro Judas. E no capítulo 35, no versículo 30, no capítulo 15, do versículo 35, diz assim: Paulo e Barnabé deviram-se também em a Turquia, assinando o pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E no capítulo 15, do versículo 36 diz assim: ao termo de alguns dias, disse Paulo e Barnabé, tornai a visitar os irmãos por todas as cidades onde temos pregado a palavra do Senhor, para ver como estão os pensando, para ver o que estavam pensando que eles pregaram, né? E no versículo 37 diz assim: e Barnabé queria levar consigo também João,
que tinha por sobrenome Marcos. E no versículo 38 diz assim: Paulo, porém, achava que não devia ser admirados quem se tinha separado deles em Ponsília, não os havia compreendido, acompanhados no ministério. E no versículo 34 diz assim: houve tal discussão que se separaram um dos outros. Barnabé levantou consigo Marcos, levou João para Chipres, é outra cidade, né? E no versículo 40 diz assim: e Paulo, porém, tendo escolhido Silas e depois de ter sido recomendado pelos irmãos a graça do Senhor, partiu ele, percorreu a Síria e conforme confirmados as comunidades. E agora vamos trocar pelo capítulo 15 por 16, né? E no capítulo 16 diz assim: chegou ao tarde, depois da lista, havia lido um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judeia cristã, mas não de pai grego. E no versículo, no capítulo 16, no versículo 2 diz assim: que gozava de ótima reputação junto aos irmãos na lista de econômico, era rico, né? E no capítulo 3 diz assim, no versículo 3, no capítulo 16, no versículo 3 diz assim: Paulo quis que ele fosse em sua companhia e tomá-lo a consigo, circuncidiu por causa dos judeus naqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. E no versículo 4 diz assim: na cidade pela quais passavam, consignava observar as decisões que havia sido tomado pelos apóstolos e os anciãos de Jerusalém. E Paulo já arrumou outro companheiro para andar com ele, né? E no capítulo 16 do versículo 5 diz assim: e assim a igreja ira confirmada na fé e cresciam em números dias e dias. E no versículo 3, no versículo 6 diz assim: atravessaram-se uma seguida de Efraía e a província de Galiléia, foram impedidos pelos Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na previdência de Asias. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso, Deus que nós alivia as dores e comunica a nós pela salvação. Jesus Cristo ama muito vocês, ama todos vocês, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo e nosso Deus Todo-Poderoso, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.